Paz e graça, meus irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. E hoje, continuando a nossa série de igrejas do Apocalipse, nós vamos estar estudando juntos a igreja de Filadélfia. E eu quero ler com os irmãos o texto de Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. E eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia literalmente significa amor fraterno, amor fraternal. É interessante pensarmos, analisarmos sobre a origem desse nome, ou desta cidade. Essa cidade havia sido fundada por colonos provenientes de Pérgamo, por volta de 159 a 138 a.C., no reinado de Átalos. E em demonstração do amor de Átalos para com seu irmão, ele batizou esta cidade, lhe deu o nome de Filadélfia, ou literalmente o irmão amado. Bem, Filadélfia era o centro de difusão da língua e da literatura grega para aquela região da Ásia Menor. É interessante que ela tinha uma porta aberta no sentido de estar pronta para levar essa cultura para as pessoas que viviam ao seu redor. Isso nos faz lembrar a referência de Jesus, que estava colocando uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Essa cidade, ela era também conhecida, mais precisamente o seu entorno, por ter um solo fértil. Isso devido a resultado de erupções vulcânicas antigas. Havia uma produção muito famosa de vinho nessa região, dado ao seu cultivo bastante proeminente de uvas. No ano 17, essa cidade havia sobrevivido a um terremoto que destruiu ela e outras 10 cidades que estavam ao seu redor. Só que para Filadélfia a situação ficou um pouco mais complicada, porque não foi apenas o terremoto daquele ano que lhe trouxe problemas, mas na verdade esses tremores continuaram por muitos anos à frente. E é interessante que Jesus, ao se dirigir aos crentes dali, ele faz uma promessa interessante, diz que eles dali jamais sairiam. Essa era a segurança que os seus corações tanto anelavam. Nós vemos também uma referência no texto que nós lemos sobre mudança de nome. E na história de Filadélfia, há um fato curioso. Conta-se que o imperador Tibério, do Império Romano, ele foi muito generoso com Filadélfia quando ela sofreu com grandes terremotos. E muitas pessoas tiveram que deixar suas casas, dada a instabilidade que isso gerou em suas vidas, o pânico que gerou nos seus corações. E
Em homenagem, em gratidão à ajuda que o imperador lhes deu no momento de crise, para que eles pudessem reerguer a cidade, eles deram nome a essa cidade de Nova Cesareia, homenageando o imperador. Mais na frente, mais uma vez, sofrendo com terremotos, eles também receberam uma ajuda de um outro imperador, do Vespasiano. E para também homenageá-lo, eles trocaram o nome da cidade, naquele tempo, para Flávia, em homenagem ao imperador que tinha como segundo nome Flávio. Os habitantes de Filadélfia sabiam bem o que significava, portanto, receber um novo nome. Entre todas as cidades da Ásia, Filadélfia que recebe mais elogios de Cristo, a sua igreja. E com o tempo ela mostraria ser merecedora desses elogios que o Senhor lhes conferiu. Até hoje, Filadélfia, ou mais precisamente a cidade que hoje já tem outro nome, mas fica na mesma posição geográfica, continua conhecida como uma cidade cristã, onde a bandeira do Evangelho, a bandeira cristã, continua hasteada. Eu gostaria de analisar com os irmãos essa carta. Logo no versículo 1, nós vamos encontrar Jesus se apresentando à igreja de Filadélfia, mais precisamente, versículo 7, quando ele diz que ele é o santo e o verdadeiro. Por que santo? Santo aponta para o caráter único, distinto, completamente separado do mundo na pessoa de Cristo, separado do pecado. E verdadeiro, porque na verdade Jesus é a única verdade, que a palavra traz como autenticidade da revelação de Deus. Ele é real, ele é autêntico, o contrário daquilo que é vazio, daquilo que parece ser real e não é de fato. Jesus não é uma aparência da verdade ou uma sombra da verdade. Ele é o Logos divino, a verdade encarnada e plena que se revela à igreja de Filadélfia. E é interessante que no primeiro versículo, Jesus também se apresenta dizendo que ele é aquele que tem a chave de Davi. Existem significados interessantes para essa expressão. Provavelmente uma alusão ao rei Messias davídico que se confirma na pessoa de Jesus Cristo. Também chaves é símbolo de autoridade. Jesus é aquele que possui a autoridade final. Autoridade esta que nada nem ninguém pode questionar. Cristo, ele tem o direito de admitir ou de excluir pessoas no reino de Deus. Autoridade esta que ele confere à própria igreja, no âmbito da disciplina, da correção espiritual. O texto continua falando que Jesus é aquele que abre a porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém pode abrir. Esse contexto indica uma porta de entrada para os privilégios do reino de Deus e do serviço cristão. Entrada essa que ninguém pode impedir. Há um contexto muito interessante no Velho Testamento. O rei Ezequias, ele tinha um servo fiel, uma espécie de mordomo, que tinha a responsabilidade das chaves do palácio real. E só entravam no palácio aquelas pessoas a quem lhes desse acesso. Ele tinha as chaves do palácio nas suas mãos. Aqui temos uma aplicação maravilhosa. Jesus, e somente Ele, tem autoridade que permite a entrada dos fiéis na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Jesus continua falando no texto que Ele tem colocado diante dessa igreja uma porta aberta. No versículo 8 nós lemos isto. O que seria essa porta aberta? Alguns apontam para a oportunidade missionária. Você vai ver vários textos do Novo Testamento em que Paulo vai falando sobre o seu desejo de encontrar portas abertas para que o evangelho pudesse ser pregado em algumas cidades importantes. E agradece os irmãos por ver estas portas sendo abertas. Mas porta aberta também pode significar o próprio Jesus Cristo. Nós devemos nos lembrar de que em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, esse será salvo.
A porta aberta que se abre, portanto, para a presença de Deus. A porta também pode significar a porta aberta da comunidade messiânica. É Cristo inaugurando uma nova era, um novo reino, confirmando as profecias do Velho Testamento. Ainda podemos dizer que a porta aberta que Deus coloca diante da igreja, diante de cada um de nós, é a porta da oração. É uma entrada a Deus, e que está aberta o tempo todo e para todos os homens. Filadélfia nos faz pensar, meus amados irmãos, em quanto Deus ama a sua igreja. E Ele traz promessas especiais para esta igreja. E eu gostaria de, no versículo 9, compartilhar com os irmãos, quando ele diz: eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aqui trata da humilhação dos infiéis. Há vários textos do Velho Testamento que fazem referência àqueles que um dia terão que se humilhar diante da verdade do Senhor, da palavra que tem sido pregada e que não foi cumprida, diante do Deus que os julgará. Mas aqui o texto provavelmente esteja apontando para a crença que os cristãos tinham, de que o povo judeu, enquanto povo, ele havia perdido o seu lugar no plano divino para a redenção da humanidade, e que o seu lugar agora havia sido transferido para a igreja de Cristo. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, dos versículos 6 a 9. Portanto, a igreja é o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Agora todos os povos chegará um dia que terão que se humilhar diante de Jesus Cristo. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os que guardam serão guardados. No versículo 10 ele diz: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Hora da provação. Isso significa sofrimentos e perseguição que cairão sobre o povo de Deus antes da vinda de Cristo. Podemos encontrar textos proféticos como o de Daniel 12, 2, 10, 13, Marcos capítulo 13, versículo 14, e o apóstolo Paulo fazendo referência a essa hora de provação em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A provação, meus irmãos, segundo a Bíblia, ela atingirá os crentes na perseguição do anticristo. Enquanto, na contrapartida, os pagãos, os que habitam na terra, eles vão sofrer os julgamentos divinos. De acordo com William Barclay, aqui nós temos a promessa de Cristo, que aqueles que sabem guardar serão guardados. Meus irmãos, a nossa confiança, ela está em alguém que tem atravessado as nossas mesmas circunstâncias e que é capaz de ajudar todos aqueles que precisarão enfrentá-las. Os intérpretes também diferem sobre como a igreja será poupada em meio a esse julgamento escatológico. Alguns veem a igreja como sendo protegida por Deus. Se baseiam na oração de Jesus em João capítulo 17, quando ele pede que os filhos de Deus fossem guardados. Já outros veem isso como apontando para um arrebatamento secreto dos crentes antes desse período de tribulação. O povo de Deus, meus irmãos, temos que nos lembrar disso, ele não foi poupado da perseguição e morte durante os primeiros séculos. A história tem muitos registros disso. A perseguição, na verdade, ao longo da história da igreja, ela sempre expurgou e fortaleceu a igreja de Cristo. Jesus agora traz uma palavra muito abençoadora de promessa e advertência. Versículo 11, ele diz: conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Que significados poderíamos ver aqui? Em primeiro lugar, nós entendemos que aqui há uma advertência para os despreocupados, como na parábola do servo mau.
que o seu patrão, o seu chefe, sai de viagem, deixa os negócios sobre os seus cuidados, mas descobre que durante a sua ausência ele tinha maltratado os outros empregados, achando que o seu patrão não viria tão cedo. Paulo vai advertir os cristãos de Tessalônica sobre a iminente volta de Jesus e a importância de estarem vivendo uma vida correta, de vigilância diante de Deus. Pedro, mais na frente, ele vai falar de ações que precisam ser levadas em conta, considerando que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Mas aqui também é uma palavra de tranquilidade para os oprimidos ao mesmo tempo. É como se ele estivesse dizendo que nós temos que ter paciência aguardando a volta de Cristo. Tiago vai reforçar isso dizendo: tenham paciência, porque o dia do Senhor está próximo. Num sentido literal, Jesus está vindo para os que recebem suas palavras de advertência e de exortação e levam a sério essa palavra. O certo, meus irmãos, é que ninguém sabe quando a eternidade invadirá e quando Deus vai chamar aqueles que são seus para que compareçam na sua presença. O texto fala de coroa. Jesus está dizendo que aquele que for fiel, a sua coroa será preservada, mas ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é que alguém pudesse perder a sua coroa, mas é que Deus pode tomar dessas pessoas pela sua infidelidade e responsabilidade e dar a outro esta mesma coroa. Trent, comentarista bíblico, ele diz o seguinte, que existe uma lista de personagens bíblicos que perderam seu direito de ocupar o lugar que Deus lhe houvera designado. Ele vai falar de Esaú, que perdeu o seu lugar para Jacó, por causa da sua atitude irresponsável com relação ao direito de primogenitura. Ele vai falar de Rúben, que pela sua atitude intempestiva, perde o seu lugar de destaque para Judá. Ele vai falar de Saul, que perde a unção de Deus, a primazia sobre o povo de Israel, para Davi, por causa dos seus atos insanos, por causa do seu orgulho, da sua inveja. E vai falar de Judas, que traiu Jesus e perdeu a oportunidade de ser honrado como um dos 12 apóstolos. E no seu lugar, Deus levanta Matias. Grande tragédia esta, perder o lugar de reconhecimento, de bênção, para que Deus tenha nos preparado. Se por irresponsabilidade isso acontecer conosco, eu tenho que te dizer uma coisa: há possibilidade de restauração em Deus. Talvez o caminho seja difícil, provavelmente não será um caminho fácil, mas a graça suficiente em Deus para nos restaurar uma posição de fiéis na presença do Senhor. Há muitas promessas interessantes no versículo 12, e uma delas que me chama a atenção é que Jesus está dizendo que fará dos irmãos fiéis que eles sejam colunas no santuário de Deus. Há um contexto pagão interessante. Filadélfia era uma cidade que estava acostumada com esse contexto pagão. Dizem que um sacerdote pagão, geralmente, ele era honrado com uma coluna que se erigia no templo do Deus que ele servia, e nessa coluna o seu nome estaria inscrito ali quando ele viesse morrer. Um reconhecimento. A gente precisa pensar da dificuldade dos moradores de Filadélfia, que por causa dos tremores de terra, dos terremotos, eles tinham que estar sempre buscando refúgio, e muitos deles viviam em choupanas fora da cidade, com medo desses tremores. Moradia incerta, eles não tinham endereço certo, mas Jesus está dizendo para a igreja que ele lhes reservaria um lugar certo, do qual ninguém poderia tirá-los dali. Que coisa maravilhosa! Com Cristo já não haverá saídas. A promessa é de serenidade perene na paz que Cristo pode nos oferecer. Alguns estudiosos dizem que não sair dali pode significar também a firmeza de caráter moral.
Ainda Jesus continua falando de uma promessa muito especial. Ele diz que o cristão fiel teria escrito na sua testa, na sua vida, o nome de Deus. Aí nós nos lembramos do que já temos falado, que nas colunas antigas era comum se colocar os nomes de sacerdotes que eram homenageados. Alguém disse que isso também pode ser referência ao costume antigo de se marcar escravos e animais com o nome do seu dono, do seu senhor. Para nós significa, meus irmãos, que os fiéis levarão o distintivo e inconfundível nome daqueles que pertencem a Deus. Mas também há uma relação interessante com o Velho Testamento. Isso nos faz lembrar da bênção que Abraão e seus filhos pronunciavam comumente sobre os filhos de Israel. Como lemos em Números 26 a 27, ele diz: "Porais o meu nome sobre os filhos de Israel." A outra promessa importante que é o nome da Nova Jerusalém sobre os cristãos. Isso significa, meus irmãos, essa referência à Nova Jerusalém e a termos o nome dessa cidade em nós, o direito da cidadania na cidade de Deus, que os fiéis receberão. Um título de posse da eternidade, onde sempre poderemos gozar a presença direta e a pessoa de Deus. O texto ainda fala de um novo nome que os cristãos receberão. Os habitantes de Filadélfia, como nós já mencionamos no início, eles sabiam muito bem o que significava receber um novo nome. Meus irmãos, Jesus, ele marcará os que forem fiéis com um novo nome. Esse novo nome é incerto para nós. E é inútil tentar imaginar que nome seja esse, porque Apocalipse 19:12 fala exatamente sobre essa impossibilidade. Mas no tempo futuro, os seus seguidores fiéis receberão a marca distintiva dos que lhe pertencem e, portanto, vão compartilhar da grande vitória de Cristo e da honra que Deus tem reservado para os fiéis. Gravarei sobre eles o nome do meu Deus. É interessante no versículo 12 você observar que há 5 vezes a expressão meu. Isso para mim significa um maravilhoso reconhecimento da intimidade com Deus. O nome simbolizava propriedade, que somos de Cristo. Você lendo o Apocalipse, você vai ver que o novo é algo constante. Vai falar de Nova Jerusalém, de novo nome. Tem muitas profecias que vão nos levar a esse entendimento teológico, coisas novas. Em Isaías você vê isto, em pelo menos 3 passagens importantes, 42:9, 43:19, 48:6. Vai falar de um novo cântico, de um novo céu e uma nova terra. E Apocalipse capítulo 21 fala que teremos direito ao novo céu, nos quais habita a justiça. Aqui é a nova cidade celestial, para onde nós estamos nos preparando. Devemos chegar ali com a ajuda de Deus. É isso que Ele tem reservado para mim e para você. Isso foi profetizado em mais de 700 anos antes de Cristo por Isaías, em muitas passagens. E aí nós vemos o cumprimento disso em Apocalipse capítulo 21. A Nova Jerusalém não é uma cidade na Palestina, mas é a promessa de uma nova era de justiça que Deus tem reservado para os fiéis. Que Deus nos ajude a experimentarmos isto. Eu quero orar com os irmãos nesse instante. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis como os crentes de Filadélfia. A guardarmos o depósito que Deus tem ao nosso favor. A coroa reservada, coroa da justiça. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos achados fiéis naquele grande dia, quando o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Que o nosso encontro com o Senhor
seja um encontro não de constrangimento, mas de alegria, da realização de um grande sonho, de uma grande esperança que todo cristão tem no Senhor. Obrigado por esse tempo na tua presença. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Conto com você na próxima semana e vamos continuar estudando a palavra de Deus, a última carta de Apocalipse.